Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi, aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails contando as suas crises existenciais, as dúvidas, as coisas que afligem a alma de vocês e eu e a galera aqui dos comentários damos o nosso melhor pra tentar te ajudar, às vezes cagando tudo. Antes da gente começar esse vídeo, já curte se você gosta do Pare de Mimimi, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de saber da fofoca da vida dos outros. Porque fofoca boa é fofoca compartilhada. É isso, senão, na verdade, não é nem fofoca, né? Fofoca, necessariamente, você tem que fofocar com outra pessoa. Então vamos pro primeiro e-mail. Olá, Gabi, sou muito fã do canal e posso dizer que te acompanho desde que tudo era mato, uma unicórnio raiz, kkk. Prefiro não me identificar, sou mulher e tenho 23 anos. O meu mimimi é o seguinte, eu namoro há 7 anos, sim, eu sei que sou nova pra namorar há tanto tempo assim. Sempre foi um relacionamento leve, nos damos muito bem, porque além de meu companheiro, ele é o meu melhor amigo. Não tenho nada pra reclamar a respeito do meu relacionamento. Agora, sobre o meu sogro, a história é diferente. Ele sempre fala sobre como quer ter netos. Sempre mesmo. No começo do relacionamento, em que eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. E esses assuntos, na maior parte das vezes, surgem em reuniões em família, em que ele sempre faz questão de tocar nesse ponto. O clássico tiozão da família brasileira que sempre fica repetindo as mesmas piadas, as mesmas histórias, contando que vai levar os netos dele na escola e coisas do tipo. É algo que sempre me incomodou. Claramente dá pra ver estampado na minha cara que eu fico muito desconfortável em todas as ocasiões, o que deixa tudo ainda mais constrangedor. Mas o grande problema não é a questão das piadas, o que com certeza é algo que me deixa desconfortável, mas sim o fato de que eu não quero ter filhos. Não quero hoje, não quero amanhã e não quero nunca. Esse nunca foi o meu sonho e, inclusive, eu planejo fazer laqueadura. Por lei é permitido fazer a partir dos 25. Se você assiste o Fadel News, já sabe que essa lei mudou. Sei que é um processo longo, difícil e burocrático, mas eu penso nisso há anos e só quero planejar o mais rápido possível. Eu nunca senti a necessidade de falar abertamente sobre isso com os meus sogros, porque eu não acho que eu preciso dar satisfação ou explicação sobre algo que é uma escolha somente minha. Esse fato começou a me incomodar mais, porque agora eu estou noiva. O meu noivo sempre soube disso, ele entende e nós dois pensamos igual em relação a isso. Porém, ele nunca fez nada para que o pai dele parasse com esses comentários de forma definitiva. Acredito que isso seja algo que precisa partir dele. Às vezes, durante as ocasiões, ele comentava algo do tipo: ah, então você vai ter muitos netinhos cachorros, au au. O que todo mundo levava na brincadeira, enfim. Mas nada que realmente cessasse esses comentários. Sinto que após tomarmos esse novo passo no relacionamento, as coisas precisam ficar claras. Afinal, o meu noivo é filho único e acredito que eles acabam projetando uma frustração de não terem tido outros filhos, como se fosse uma nova chance. Porém, não é mesmo? KKKK. Gabi, o que eu faço? Você acha que é necessário explicar toda essa situação e deixar claro pros meus sogros? Ou a gente só segue a vida e finge demência? Eu já estou me fazendo de boba há 7 anos e realmente já chegou a um ponto que a qualquer momento eu vou explodir. Beijos, menor que 3. Eu acho que quem tem que cuidar dos sogros e falar isso pros sogros, ó, não quero ter filho, lá, é o seu noivo, você não tem nada a ver com isso. Tipo, sogro e sogra, a gente trata com educação, respeito, etc. A gente tem a melhor relação que a gente pode ter, mas essas pessoas, elas são pais de alguém. E essa pessoa que é o filho deles é que tem que dialogar com eles, porque eles têm uma outra relação que não é a relação que você tem com eles. Então não, você não tem que dar satisfação de nada pra ninguém. São os pais dele, ele que tem que falar, ele que tem que conversar com os pais e dizer que ele não quer ter filhos. Mas eu vou te dar uma ótima coisa que você pode falar pros seus sogros, que vai fazer com que todos esses comentários parem. Todos eles vão parar. E melhor do que isso, eles vão ficar sem graça ainda de falar alguma coisa sobre isso. Só que você vai ter que, assim, se dedicar a ganhar um Oscar aí, tá? Tem um processo aí, tá? Você fala pros seus sogros. E se você puder fazer isso mais dramático, seria incrível, tá? É uma mentira, mas às vezes a gente mente. É isso, gente. Vai ser uma mentira? Vai ser uma mentira. Eu condeno mentiras? Não. Nem sempre. Nesse caso, então, eu acho que seria, assim, lindo pra história, tá? O mais dramática que você puder ser, melhor.
mas se você não quiser ser dramática, tudo bem também. Quando ele fizer um comentário desses, você olha bem séria, se você puder lacrimejar, melhor ainda, e fala que você descobriu que você não pode ter filhos e que você prefere que ele não fale desse assunto com você porque é um assunto muito sensível. Acabou. Acabou. Ninguém nunca mais vai te encher o saco. O máximo que pode acontecer é eles encherem o saco do filho deles falando: ai, você quer mesmo casar com ela porque ela não pode ter filhos? Aí é o problema dele, ele que se vire. Mas você, ninguém nunca mais vai te encher o saco. Olá, Gabi, me chamo V e tenho 25 anos. Preciso da sua opinião e do pessoal dos comentários com a situação. Namoro um cara há 4 meses, mas nos conhecemos há 9 meses. O nosso relacionamento é ótimo. Não perfeito, por isso estou aqui. Adoro estar com ele, com a família dele. Recentemente viajei com ele e os pais para fora do estado e nos divertimos muito. Nos damos muito bem, conheço a família dele e ele a minha. Isso nunca tinha acontecido com ambos. Esse lance de apresentar a família é meio complexo, principalmente para relacionamentos gays. Nossas famílias se deram muito bem. Então, eu sou uma pessoa muito safada, RS, e gosto muito de sexo. No início do nosso relacionamento, fazíamos praticamente sempre que podíamos. Todo final de semana durmo na casa dele, ou nós viajamos para uma cidade vizinha aqui do meu estado, que os pais dele têm uma casa de férias. Não vou me aprofundar muito nesse assunto pessoal, kkk. De uns tempos pra cá, a frequência de sexo durante a semana vem diminuindo bastante. De umas 3 vezes por semana para uma, a cada 2 vezes por semana e por aí vai. E pra ninguém achar que eu sou louco do sexo, quando nos conhecemos ele comentou que teve brigas com o ex dele por essa questão. Que ele queria sempre sexo e o ex dele não tava muito afim. Confesso que fiquei muito animado porque eu gosto muito da coisa, kkk. Então, isso pra mim não seria um problema. Joguei algumas indiretas pra ele pra ver se conseguia algo e se eu estava fazendo algo que ele não estava gostando na hora H. Por isso, a frequência diminuiu ou sei lá, só queria alguma resposta. Ele disse que era porque estava gordo e não estava se sentindo muito bem com o corpo dele. Gabi, ele ficou 45 dias em Nova York em um intercâmbio um pouco depois que nos conhecemos. Ainda não namorávamos. E você sabe que os americanos não têm uma alimentação muito saudável. E ele também não tem a das melhores. E de fato ele engordou 10 quilos nesses 9 meses que nos conhecemos. Falei pra ele que não ligo pra isso. E de fato eu não ligo mesmo. Eu amo e isso é que importa. Mas agora que vem o mimimi de verdade. Meu namorado tem 2 telefones. Um que ele usa pra trabalhar e outro pessoal dele. E o telefone de trabalho ficou comigo por alguns dias. Um belo dia, estava jogando nesse telefone dele e chegou um e-mail do informando que alguém tinha enviado uma mensagem pra ele. Fiquei meio sem saber o que estava acontecendo, conversei com ele sobre o assunto e ele me informou que, muito tempo atrás, assinou uns caras pelo e que essas mensagens ficam chegando sempre pra ele renovar a assinatura. Ele abriu o me mostrou tudo, outras mensagens parecidas com a que eu vi, falando sobre renovação de assinatura e enfim. Tudo certo, nada demais. Uns dias pra frente, eu ainda estava com esse telefone do trabalho dele, chegou mais uma mensagem no e-mail dele de outro site chamado que também é do mesmo segmento. Dessa vez eu resolvi ir mais a fundo porque achei muito estranho, na mesma semana, isso acontecer 2 vezes. Olhei o e-mail todo e vi que ele tinha feito a conta recentemente. Fui olhar o Instagram dele e ele enviou uma mensagem pra um cara que ele queria assinar o perfil dele nesse privacy e que não estava conseguindo assinar o conteúdo dele. Mano, eu fiquei tipo, que porra é essa? Na hora enviei uma mensagem pra ele pedindo uma explicação pra essa situação. Ele respondeu na hora, falando que viu um vídeo de um cara no Tico e Teco, que o volume do cara era muito grande e que ele queria pagar pra ver, literalmente. Eu perguntei a ele qual o propósito disso, que ele não ganha nada com essa situação assinando um conteúdo de um outro cara. Sinceramente, Gabi, eu não ligo pra essas questões. Porque hoje em dia você não controla o que as pessoas postam. Do nada, você está no Instagram, vem uns caras com um pau marcando na sua timeline, ou você entra no Twitter e aparece um e ele segue caras que são atores no Twitter. E eu sigo alguns também, eu não me importo com isso. O que me deixou chateado de verdade foi a ação dele de pagar pra ver esse tipo de coisa. Ainda por cima tentou amenizar a situação, falando que esse já tinha assinado há um tempão, desmenti ele na hora. Disse que a conta tinha sido criada há menos de 15 dias. Ficamos mais de 1 hora conversando por áudio e mensagem no WhatsApp. Ele falou que achou que eu não ligaria pra essas coisas, que somos um casal muito de boa. Expliquei que, de fato, muitas das coisas que casais convencionais ligam, eu e ele não ligamos. Ele conversa com os ex dele e eu com os meus porque somos amigos deles. Mas, poxa vida, assinar um conteúdo, aí já é demais.
Fiquei muito mal e chateado com a situação. Mas no final da situação, ele pediu 1000 desculpas, apagou a conta e finalizamos a situação. Mas ainda estou com isso na cabeça. Será que, de fato, é só questão dele estar gordo na cabeça dele? Ou ele está se aliviando de um outro jeito que não quer me contar? E isso pode até se desenvolver para outras situações que prefiro nem imaginar. Pode me dar sua opinião mágica de unicórnio bem resolvido? Adoro o seu canal, beijos, menor que muitos 3. Eu não vou falar, gato. Ele falou, quero ver você falando esse número. Eu não vou nem tentar. Até porque eu acho que depois de trilhão não existe mais, né? Daí você começa a falar, tipo, bi... Eu acho que esse número não foi inventado, é isso. Olha só, eu não sei se eu consigo captar muito bem qual que é a diferença entre você assistir um conteúdo que tá ali público, que você não paga, e você pagar por um conteúdo. Ambas as formas você tá consumindo esse conteúdo de qualquer jeito, sabe? Eu não gostaria de estar com uma pessoa que paga por esse conteúdo, mas por outros motivos mais, assim, acho que morais, éticos, enfim, assim, eu não gosto muito da comercialização de corpos, apesar de eu não julgar quem faz, tipo, acho que é isso aí, use o patriarcado a seu favor, quer dizer, no caso não é patriarcado, mas enfim, né, é um mundo capitalista e se essa é uma maneira que você se sente confortável de fazer dinheiro, eu não vou te julgar, jamais. Mas eu não gosto de quem se sente muito confortável em comercializar corpos. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo muita diferença entre você consumir um conteúdo que tá num site público, que você não paga, grátis, e você pagar por ele, sabe? Então, eu não sei se eu veria isso como uma coisa, um problema a mais, sabe? Ah, porque ele tá pagando por esse conteúdo é mais problemático do que se ele não tivesse. Eu acho que o que você precisa conversar com ele é por que é que ele sente desejo, mas ele não quer estar com você e fazer as coisas com você. Eu acho que essa explicação dele não tá se sentindo bem com o corpo dele, na verdade, eu acho que faz bastante sentido, tá? Porque é normal que pessoas que não estejam se sentindo confortáveis, elas acabem evitando. Acontece mesmo. E daí eu acho que você precisa ver com ele de uma outra forma. Raramente, e isso você pode ouvir de mim, e preste atenção disso, assim, pra todas as pessoas, todos vocês que estão me ouvindo, tá? Raramente, quando você tá num relacionamento e tem uma outra pessoa que não tá querendo transar com você, o problema é você. Raramente. Essa questão, ela geralmente está na outra pessoa. E aí, sim, você pode tentar ajudar essa outra pessoa a conversar, mas vai dela solucionar essa questão que ela tá com ela mesma, com o desejo dela, com o corpo dela, com a vontade dela. Ela que precisa trabalhar isso nela. E não é culpa sua. Então, assim, você pode conversar com ele, mas eu não acho que o problema é ele assinar. Eu acho que tem que ver qual é a questão dele que ele não tá querendo agir, de fato, sabe? Conversar. Eu acho que o problema não é esse. E aí vocês conversam e vocês chegam a uma conclusão juntos do que vocês se sentem confortáveis ou não dentro do relacionamento de vocês. E eu acho super válido você dizer pra ele que você tá desconfortável e tal. Mas eu acho que também vale você entender por que essa é um problema pra você. É porque são pessoas específicas? Porque não parece que você falou que vocês seguem pessoas que postam esse tipo de conteúdo. Por que Enfim, trabalha aí na sua cabeça o motivo pelo qual você tá se sentindo assim, antes de necessariamente falar que é uma culpa dele isso, sabe? Mas conversa com ele sobre o porquê que ele não tá querendo fazer as coisas, porque isso realmente é dele. Realmente não é culpa sua. E nem se culpa por isso, tá? Não vale a pena. Não vale a pena gastar, tipo, centavos de sinapses dos cerebrais com esse tipo de pensamento. Não vale a pena. Nunca é sua culpa. Oi, Gabi, me chamo S e o meu mimimi é o seguinte: tenho 22 e o meu namorado também. Começamos a morar juntos no começo desse ano em um apartamento. Logo que entrei aqui, tinha uma relação tranquila com a vizinha de baixo e pensei que até faria amizade. Enfim, passado um mês mais ou menos, o marido dela começou a reclamar no grupo do condomínio sobre barulhos em nosso apartamento. Mas, Gabi, não eram barulhos estrondosos e fora do horário. Era tipo passar um aspirador no apartamento às 10 da manhã. Ele mandava textos imensos no grupo e até falava em processo. Enfim, respondíamos algumas vezes, mas realmente não tinha o que fazer, já que estava dentro das normas do condomínio. Perdi 2 avós esse ano e estava muito pra baixo. Fora que trabalho em home office e passava a maior parte do tempo sozinha. Eu e meu namorado decidimos adotar uma cachorrinha. E isso nos fez muito bem, mas se tornou outro motivo de reclamação para os vizinhos de baixo. Minha cachorra não late,
mas eles reclamam do som das patinhas dela andando, reclamam do nosso andar e até mesmo de quando tomamos banho. Esses dias, a vizinha me mandou uma mensagem 2 da manhã, porque eu tomei um banho na minha casa, de mais ou menos 5 minutos, e tinha acabado de chegar em casa. Não escutamos TV e nem música alta, respeitamos as normas do condomínio, e vez ou outra eu e meu namorado temos umas discussões, mas não acredito que seja algo que interfira no sossego deles. E o pior de tudo é que ela quer me chamar de mal educada por tomar banho ou fazer coisas normais, tipo puxar a descarga da minha casa. O apartamento é comprado e nosso, não temos a possibilidade de mudança no momento. Mas, pelo menos uma vez por semana, eles encrencam com a gente. Já perguntei a outros vizinhos se ouviam barulhos do nosso apartamento e a resposta é sempre não. O que eu faço, Gabi? Me ajuda, please! Amo seus vídeos. Menor que 3. Desse assunto eu entendo, porque no meu antigo apartamento eu tive muito problema com a vizinha. Então eu pesquisei tudo que eu podia sobre isso. E agora eu vou te dar, assim, todas essas informações, jogá-las pra você fazer o que você quiser com elas, tá? Se o que você tá fazendo é uso normal do apartamento, você tem o direito de tomar banho de madrugada se você quiser, usar a descarga de madrugada se você quiser, andar no seu apartamento. Seu cachorro vai andar com as patinhas dele. Você precisa aspirar o seu apartamento. São coisas completamente normais de uma convivência. E você não tá fazendo nada fora do horário. E tomar banho é um negócio que você pode tomar a qualquer horário que você quiser, afinal, é um direito seu de tomar banho. O que eles estão fazendo é distúrbio do seu sossego. Porque eles não têm o direito de dizer como você vai usar ou não o seu apartamento se você tá fazendo o uso tudo dentro das regras. Se você quiser, você pode processar eles. Tipo, eles te processam e você processa de volta. E você ganha. Porque eu tive exatamente esse problema com a minha vizinha. Era coisa de, por exemplo, eu chegar no meu apartamento, 1 da manhã, eu estar no meu apartamento há 5 minutos, sentada no sofá, assistindo vídeo no celular. Nada aconteceu. Na minha sala. Tipo assim, ou seja, não era música alta, porque o celular, né, nunca vai ser super alto. Era só um vídeo. Eu tinha chegado há 5 minutos. Eu não tava fazendo nada demais na minha casa. Eu estava sozinha. E interfonarem dizendo que tava tendo reclamação de barulho. Até o dia que a gente falou com o síndico que a gente ia processar ela, porque a gente já tinha olhado todas as leis na internet, tudo. E ela sempre reclamava o tempo inteiro de quando a gente tava em casa. Às vezes eu tava sozinha em casa, não tinha nada acontecendo naquele apartamento. E ligavam pra reclamar de barulho. Quando a gente falou pro síndico que a gente iria processar ela, a gente acha que muito provavelmente ele conversou com a vizinha e ela provavelmente foi pesquisar isso na internet, ou ela falou com o advogado e falaram pra ela que a gente podia fazer isso se a gente quisesse e que a gente provavelmente ia ganhar, porque realmente não tinha nada acontecendo no apartamento. Então você pode fazer isso, se você quiser. E é uma solução pra eles pararem de te infernizar. Quando eu tava pesquisando sobre isso na internet, eu vi até casos onde o juiz estipulou que se eles reclamassem de barulho de novo, eles tinham que pagar R$5.000 pra cada reclamação que eles fizessem novas. Era uma multa. Então, se você não quiser ir até esse último recurso, você ameaça processar e fala, começa a procurar um advogado, vê aí pra você ver o que vai acontecer. Porque às vezes a ameaça de processo faz a pessoa parar. Que foi o que aconteceu no meu antigo apartamento. Vizinho é um inferno. Existem algumas coisas, assim, que eles chamam de bom senso. Mas é sério, existe esse negócio, assim, de apartamento que você precisa ter uma tolerância maior quando você mora numa região urbana, principalmente num apartamento, que é entender que você vai ter barulho dos seus vizinhos. Que eles nunca vão ser completamente silenciosos, afinal, o apartamento de vocês é colado. E você precisa lidar com isso. E é por isso que existe o negócio do limite de decibéis. Ele existe mesmo, assim. Tipo, você precisa provar que tá sendo acima do limite de decibéis dentro do seu cômodo. Não é nem, tipo, no você na sua casa. É dentro do cômodo da pessoa. E é um limite relativamente alto, mesmo no horário de silêncio. Tipo, então assim... Gata, processa. Ou pelo menos ameaça processar, que vai resolver seu problema. Oi, Gabi, tudo bom? Me chamo Júlia, tenho 25 anos e sou de Portugal. Sempre acompanhei os teus pares de mimimi faz tempo, mas nunca pensei em enviar um e-mail. Até hoje, né? Ah, e já agora peço desculpas pelo texto gigante, mas preciso explicar tudo direitinho. Então, eis a minha questão.
Sou casada desde os meus 23 anos com o meu marido. Ele tem 26 no momento. E temos uma filha chamada Clara que completou há poucos dias 8 meses. O amor das nossas vidas e a melhor coisa que poderia nos ter acontecido. Afinal de contas, sempre quisemos ter filhos. Estamos juntos desde os 8 anos e sempre tivemos uma relação incrível. Não perfeita, claro, mas sempre trabalhamos nos nossos defeitos para que as coisas resultassem. A minha sogra sempre foi muito simpática comigo, sempre me ajudou no que fosse preciso e foi uma grande ajuda nos preparativos do nosso casamento. Além de ter sido muito prestativa durante a gravidez. Mas, ultimamente, as coisas estão conturbadas entre nós. Gabi, acontece que, desde o nascimento da Clara, a minha sogra quer se intrometer o tempo todo. Quando ela nasceu, eu tive dificuldade para amamentar e só consegui amamentá-la durante 2 semanas, o que me deixou muito triste porque eu queria amamentar a minha filha durante pelo menos até o seu 1º ano de idade. A minha sogra falou coisas como: "Isso é modernice e frescura de agora. No meu tempo, eu tinha 4 filhos e dei de mamar a ambos até os 2 anos de idade." Isso me deixou me sentindo pior ainda. Me senti incapaz e inútil, porém sabia que estava fazendo tudo para a minha bebê. Meu marido não sabia que ela tinha falado isso até então. Eu não contei pra ele o ocorrido, pois se eu soubesse, ia se chatear muito com ela e eu não queria me estressar, para podermos aproveitar os primeiros tempos com a nossa filha em paz. Basicamente, sofri calada, kkk. Depois disso, algumas situações aconteceram e a mais grave foi a minha sogra simplesmente aparecer na minha casa sem avisar todos os dias, Gabi. Segundo ela queria se certificar de que a bebê estava comendo bem e nas horas certas e que estava sendo bem tratada. Essa foi a gota d'água para mim e para o meu marido. Ele gritou com ela dizendo que nós precisávamos de tempo a sós para descansar, que eu estava muito cansada nas últimas semanas e que ela não podia aparecer na nossa casa sem avisar, muito menos todos os dias. Eles ficaram brigados alguns dias, mas depois tudo se resolveu e a minha sogra parou com essa mania de querer se intrometer na maneira como criávamos a nossa filha. Até ao presente momento, Gabi. Assim que a minha filha completou 7 meses e a minha licença maternidade chegou ao fim, chegou a hora de voltar a trabalhar e deixá-la aos cuidados de outra pessoa, já que eu e meu marido trabalhamos muito e temos trabalhos a tempo inteiro. Mas isso faz parte, né? Queria eu poder ficar em casa o tempo todo com a minha família. A princípio, tínhamos pensado em colocar a Clara numa escolinha aqui perto de casa, uns 7 minutos até lá. E também porque algumas amigas minhas têm os filhos delas nessa escola, então já sei mais ou menos como funciona. E elas falam que os auxiliares de infância são muito cuidadosos com os pequenos. Estava tudo mais ou menos decidido até que minha sogra falou que ia deixar de sair com suas amigas durante o dia para poder ficar com a Clara. Sim, pois ela já se aposentou/reformou aos 50 anos e agora passa os dias em casa ou em cafés com as amigas da mesma idade. Então nós começamos a pensar em deixar a Clara com a minha sogra, pois era menos um gasto com a mensalidade da escolinha e sabíamos que a nossa filha ia poder estar com alguém de confiança. A minha sogra podia ter tido algumas atitudes ignorantes, mas ela era muito cuidadosa com a Clarinha e eu confiava muito nela para poder ficar com a minha filha. Assim como meu marido, claro. Porém, deixamos claro que ficamos muito gratos por ela se dispor a cuidar da nossa filha, mas ela não precisava abdicar da sua vida pessoal nem social para isso. E foi exatamente isso que a minha sogra fez. Passou a viver apenas para Clara. Assim foi, e com cerca de 1 semana apenas da nossa bebê passar os dias na casa da avó, eu notei um comportamento, diria, um pouco estranho da minha sogra. Quando chegava a altura de irmos buscar a Clara, na casa da minha sogra, ela sempre inventava desculpas do gênero: "Ah, deixa ela mais um pouquinho comigo, ela ainda nem tomou banho." E era meio chato, porque tudo que queríamos depois de um longo dia de trabalho era ir embora logo, para poder termos tempo juntos em casa. Mas acabávamos ficando 1 hora na casa da minha sogra antes de ir para casa. Houve 1 ou 2 vezes em que ela chegou até a chorar quando a Clara vinha embora. Outro dia, minha sogra disse que tinha passado o dia com a Clara no shopping e ela comprou um monte de roupa de bebê que ela nem precisava. Algumas eram feias, Gabi, que só Deus sabe. Mas pronto, agradeci muito e falei que não era preciso, como alguém educado faria. No outro dia, a minha sogra falou para o meu marido que estava pensando em tomar hormônios para poder produzir leite e amamentar a minha filha, já que eu não podia. Foram dias e dias dessas pequenas situações até chegar a esses últimos dias em que tivemos uma grande discussão. Eu estava trabalhando até mais tarde nesse dia e o meu marido foi buscar a Clara na casa da mãe dele. E quando chegou, ela disse que a Clara ia ficar dormindo na casa dela, porque tinha comprado uma passagem de avião para visitar a amiga dela no dia seguinte, na Madeira, uma ilha aqui em Portugal. Ia levar a Clara com ela. Meu marido ficou louco de raiva.
Como é que ela podia sequer pensar em levar a nossa filha de 7 e poucos meses, deixá-la longe dos pais durante uma semana e nem sequer nos avisar? Isso no Brasil não pode, porque você precisa de uma autorização para embarcar com menor de idade. Eu não sei como é em Portugal, mas eu imagino que ela não iria conseguir. Não deveria, pelo menos. Porque precisa da autorização dos 2 pais, dos guardiões legais, assim. Se tem mais de um, tem que ter autorização de todos. O meu marido brigou muito com ela, disse que ela nunca mais ia cuidar da Clara e que ela estava querendo se apoderar da nossa filha. Pelo visto, a minha sogra começou a chorar muito, falando que ela não podia viver sem a Clara e que ele era um ingrato por lhe fazer isso depois dela ter ajudado tanto. Gabi, eu só soube disso tudo depois, mas quando meu marido me ligou contando a situação, eu mal podia acreditar. Larguei tudo o que estava fazendo e saí do local em que trabalho possuída pela raiva e fui na casa da minha sogra lhe xingar de todos os nomes que você pode imaginar. Brigamos muito. Ela disse que eu era uma mãe irresponsável, que nem para amamentar servia, que preferia ir trabalhar do que ficar cuidando da minha filha, que eu deixava a minha filha passar frio a ponto dela ter que ir comprar casacos para minha filha. Atenção, Gabi, aqui em Portugal é verão no momento, e que verão, tava um calor da desgraça que eu tava aí ainda agora. E no fim de tudo, disse que ela seria uma mãe muito melhor para a Clara do que eu era e que uma semana viajando com a avó ia ajudar a fortalecer os laços maternos. Nossa, que doida. Eu pensei que não pudesse ficar com mais raiva daquela mulher, até que ela me solta essa bomba. Saí da casa dela sem dizer mais uma palavra e quando cheguei na minha casa eu chorei muito, Gabi. Fiquei pensando se o que minha sogra tinha dito era verdade, se estava sendo uma má mãe para minha filha, mas meu marido me reconfortou e disse que a louca aqui era a mãe dele, que nós estávamos fazendo nosso melhor trabalho, mesmo sendo pais de primeira viagem. Então meu marido decidiu não falar mais com a mãe dele depois de tudo isso. Mas ultimamente ela tem mandado mensagens tais como: "Vou me matar se eu não puder ver a Clara", e muitas coisas preocupantes. Ela falou para as suas amigas que nós a proibimos de estar com a Clara sem motivo. E claro, essas amigas nos ligaram e mandaram mensagens perguntando o que havia se passado e por que estávamos sendo tão ingratos com a minha sogra. Meu marido está preocupado com a mãe dele, porque claramente ela não está bem e está com algum problema psicológico. Mas está fora de questão deixá-la ajudar com a Clara. Temos medo de que ela fuja com ela ou faça alguma besteira com a nossa bebê. Ele ficou muito abalado com tudo isso, e eu consigo ver o ar de desilusão nos olhos dele. Afinal, a mãe dele sempre foi um exemplo de mulher desde que eu lhe conheço, e do nada se transformou nisso. Não sabemos o que fazer, Gabi. Eu tive que tirar uma licença psicológica, pois fiquei muito abalada com isso e estou incapaz de trabalhar e deixar minha filha com alguém sem ser eu, o meu marido ou os meus pais. Tenho tanto medo que a minha sogra arranje uma maneira de levá-la ou sei lá. Bem, Gabi, essa é a nossa situação. Uma sogra psicopata que acha que é mãe da minha filha e que nos tem perseguido o tempo todo com ameaças e mensagens preocupantes. O meu marido quer cortar relações com a mãe dele. Mas, né, ela é a mãe dele, sempre criou ele sozinho. Pedimos muito a sua ajuda e o conselho das pessoas dos comentários, já que assistimos os seus vídeos juntos. Será que estamos sendo dramáticos? Muito obrigada pela ajuda. Beijinhos dos seus maiores fãs, Júlia e Pedro, e da sua mini fã, Clarinha, menor que 3. Caralho, que brisa louca. Eu acho que, e talvez tenha algum psicólogo aqui nos comentários, alguma coisa assim, mas ela deve estar sofrendo de alguma síndrome de alguma coisa. Não acho que isso seja um comportamento normal, não. Acho que nem que seja um surto psicótico, alguma coisa. Não me parece mesmo uma coisa normal de uma pessoa equilibrada. Que ela sempre pareceu ser, de acordo com o que você falou. Sei lá, pode ser que ela sempre tenha sido meio doida e ninguém nunca reparou. Mas, sei lá, me parece um pouco um surto. O que eu acho que vocês fizeram a coisa mais certa que vocês poderiam fazer, tá? Que é não deixar a Clara com ela. Claramente não ia dar bom. Mas, se vocês não quiserem cortar o contato completamente, porque também às vezes as pessoas elas passam por momentos ruins, difíceis, e com uma ajuda psicológica, psiquiátrica, com uma ajuda ali de outras pessoas, elas conseguem passar por esse momento, sabe? Às vezes não precisa significar que vocês vão cortar contato com ela pra sempre, porque pode ser que seja um surto, sabe? Se vocês não quiserem fazer isso dessa forma, eu acho que vocês poderiam fazer visitas monitoradas, sabe? Tipo, ela vê a Clara por uma horinha e depois ela vai embora, pra não ser um corte seco assim, sabe? E eu acho que o filho dela, né, por sendo meio que o responsável por ela, digamos assim, eu acho que ele deveria ver de colocar ela num psicólogo, num psiquiatra,
nem que seja fazer uma internação de emergência, às vezes só pra verificar, pra ela não cometer nada assim muito doido. Eu não sei como funciona em Portugal, se existe alguma lei de tipo, essa pessoa é um perigo pra ela mesma, sabe, ou pra outras pessoas, se você consegue fazer uma internação, às vezes pra verificar alguma coisa, sabe, pra ela ficar sob observação alguns dias, até pra, tipo assim, profissionais olharem e entenderem o caso, porque eu acho que é um caso de profissional, sabe, alguém que realmente entende disso precisa verificar o que tá acontecendo com ela pra ver se é um surto, se tem como a gente lidar com isso de uma outra forma, sabe, se dá pra a gente tirar ela desse surto, se dá pra fazer ela se acalmar, ou se vocês precisam realmente cortar contato com ela pra sempre, sabe? Mas eu acho que tem outras coisas que vocês podem fazer no caminho, porque eu acho que, me parece, tá? Assim, com a história que você me contou, que ela é uma pessoa que tá precisando de ajuda. Eu acho que ela não tá precisando que vocês cortem o contato completamente com ela pra sempre. Eu acho que ela precisa que alguém cuide dela um pouco, por mais que ela não queira, sabe? Assim, tem um limite também, né? Eu sempre falo isso aqui, não dá pra gente ajudar quem não quer ser ajudado. Assim, ela tem que estar minimamente disposta também, sabe? Às vezes é uma coisa tipo, se você for falar com um psiquiatra e tal, você pode ver a Clarinha, sabe? Por uma hora. E assim, até pro psiquiatra falar pra vocês, não, tudo bem, ela vê a Clara de vez em quando, ou não, por favor, mantenha essa criança o mais longe possível dessa mulher doida. Mas não sei, eu acho que eu não deixaria ela completamente largada à sorte dela, porque pelo que parece, me parece que ela tá entrando em surto, sabe? Sei lá, é o que eu acho. Mas, assim, eu acho que vocês tomaram a decisão certa, tá? Eu só acho que vocês precisam também cuidar um pouquinho dela. Essa sensação foi o que eu senti. Se você quer aparecer aqui no Para de Mimimi, se tem alguma dúvida, alguma coisa que aflige a sua alma e você quer contar pra gente e quer saber o que eu e a galera dos comentários pensamos, manda um e-mail pra mimimi@gabifadel.com. E se você já apareceu aqui no Para de Mimimi e quer contar pra gente o que foi aconteceu depois que você apareceu por aqui, você manda um e-mail pra esse mesmo e-mail, só que com a hashtag ex-mimimi. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e vir um lindo e mágico unicórnio bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!